Hello and welcome! E aí pessoal, tudo bem? This is my channel about English language. Esse é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos conteúdo de gramática, vocabulário, inglês para negócios, exercícios, inglês para concursos, ou seja, uma série de playlists destinada ao idioma. Bom, atualmente eu estou gravando vídeos de leitura comentada. O que é a leitura comentada ou o Read and Talk About? Leia e converse sobre. É de dar um aparato de vocabulário, de gramática para vocês, para discutir diversos tópicos em inglês. Então, o leitura comentada, ele tem explicação em português. Eu vou explorar um texto da vida real, né, um texto da internet, de uma reportagem, por exemplo, e eu vou explorar vocabulário e a integração da gramática ao texto, ou seja, um exemplo aplicado. Ao mesmo tempo, tem os vídeos de Read and Talk About, que são inteiramente em inglês, que tem um foco mais na conversação e não tem um foco na gramática. É mais o foco de desenvolver assunto em inglês a partir de um texto que eu busco na internet. Então, atualmente, são as duas abordagens. Mas, se você quiser um curso inteiro de gramática disponível, já tem aqui no canal. Temos mais 700 vídeos disponíveis e diversas playlists. É só navegar e se divertir, tá bom? Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, everyone. Assine o canal, compartilhe o conteúdo com seus coleguinhas aí, com seus amigos. Temos mais 700 vídeos e é tudo inteiramente gratuito. Give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo. E ative o sininho das notificações. Gravo vídeos semanalmente, mas não é exatamente todo dia, mas com regularidade, alright? So let's get started. Vamos começar? Bom, esse texto que eu selecionei é um texto de hoje, de ontem, na verdade, né? Não é hoje não, é um texto de ontem, sobre custo de vida, tá? Deixa eu diminuir aqui o... Jesus Christ. Yeah. Então, aqui o título da matéria. 11 places where cost of living is still low despite inflation, tá? Então, aqui nós temos a matéria falando sobre custo de vida. Ó, 11 lugares ou localidades, 11 places, 11 lugares, onde, né, where aqui no caso é onde em inglês, onde o custo de vida, cost of living, custo de vida, é ainda baixo, is still low. O is é o verbo to be, tá? Quando eu utilizo advérbios e verbo to be, eu uso advérbios geralmente depois do verbo to be, né? Inclusive, eu acho que eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo diferente, né, no vídeo passado, em que eu dei o exemplo de um verbo que não é o verbo to be, né? O verbo study. E que eu falava assim... I never study on Sundays. Eu nunca estudo aos domingos. Que é mentira que eu estou estudando aqui com vocês se hoje é domingo, né? Quando eu tenho advérbios antes de verbos, entre aspas, comuns, né? Verbos normais, que não são verbos modais, não é verbo to be. O que eu faço? Eu coloco o advérbio antes desses verbos. Agora, antes de verbos... Quando eu tenho verbos auxiliares, verbos modais, de modo geral também, eu vou utilizar, quando eu falo assim, ó, eu estou sempre estudando. I am always studying on Sundays. Aqui nós temos a contrapartida desse primeiro exemplo, né? Aqui eu tenho o verbo to be, I am, e always, que significa sempre em inglês, né? Ele tá vindo após o verbo to be. Os advérbios antes de verbos, né? Verbos principais, né? Na verdade, a expressão correta é essa, verbos principais. Antes de verbos principais, eu uso advérbios, né? Quando eu tenho um advérbio, eu coloco antes. E quando eu tenho verbos modais,
verbos to be, que aqui no caso não é um verbo principal, né? O verbo principal é o verbo studying, porque aqui nós temos o presente contínuo, que é a combinação do verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing, que expressa uma ideia contínua. Então, eu uso esse always depois, né? Então, é só para fazer essa contrapartida aqui com o exemplo. Então, where cost of living is still low, onde o custo de vida é ainda baixo, a despeito da inflação ou apesar da inflação, ok? Despite inflation, a despeito de, né? A despeito de alguma coisa. Então, aqui temos uma fotinha, não tá falando, não tem nenhum comentário. E agora nós vamos para o texto propriamente dito, que agora eu vou aumentar a letra, tá? Nós vamos explorar os parágrafos, tá? Vocabulário. E se tiver alguma palavra aqui que eu não conheça, eu vou procurar aqui no Google. Ou que eu não conheça a palavra, ou que eu não conheça a pronúncia. Porque é o que eu falei com vocês, né? Eu estudo inglês também. Todo mundo que fala assim, se alguém chegar para você falar, eu sei tudo de inglês, essa pessoa está mentindo. Então, o aprendizado ele é contínuo. Sei bastante coisa, mas não sei tudo. Então, se tiver alguma palavra aqui que eu não conheça, nós vamos explorar juntos, alright? Então, vamos ler o primeiro parágrafo, traduzir e comentar. The pandemic-driven shift to remote work freed millions of Americans to move wherever they wanted, but soon after, soaring inflation put the brakes on many of those dreams. Então, vamos ver a primeira frase. Shift é mudança. Shift, mudança, tá? Alteração, mudança. A mudança motivada pela pandemia, né? Aqui nós temos a palavra driven, que é dirigir. Né? Você tem o verbo drive, drove, driven, tá? Que eu vou colocar aqui depois. Mas aqui driven significa motivada, né? Dirigida, direcionada. Então, a mudança motivada pela pandemia. Então, aqui a gente tem um adjetivo formado por hífen, né? Essa formação de adjetivos por hífen, ela é muito comum em inglês. Ela se forma com números, né? Com números cardinais, combinação de adjetivos, né? Eu já dei vários exemplos aqui no canal, inclusive nessa série Leituras Comentadas, tá? Então, a mudança motivada pela pandemia, só lembrando aqui, ó, driven aqui no caso, você conhece daqui, ó, é o particípio passado do verbo drive, tá? Só que driven aqui tem o sentido de dirigida, motivada, direcionada, tá bom? Então, a mudança direcionada pela pandemia, deixa eu mexer aqui, só um minuto, isso, para o trabalho remoto, né, remote work, a gente não fala home office em inglês, tá, gente? Aqui no Brasil a gente fala home office, eu estou de home office. Em inglês a gente fala I am working from home, eu estou trabalhando de casa, tá? E no caso também eu posso falar remote work, trabalho remoto. Mas você não fala home office. Que home office assim, não acho essa expressão um americano falando I am of home office, I am in home office, não. I am working from home. Estou trabalhando de casa ou trabalho remoto, tá bom? Então, a mudança direcionada pela pandemia, motivada pela pandemia para o trabalho remoto, libertou, né? Freed, é o verbo libertar, no caso aqui, freed, libertou milhões de americanos para
ou liberou, né? No caso aqui, liberou milhões de americanos para se mudar, to move, no caso, é mudar-se, né? Mudar de residência, para se mudar para qualquer lugar que eles quisessem, né? Wherever, qualquer que seja o lugar, qualquer lugar que seja. Wherever, que eles quisessem. Wanted, aqui é o passado simples do verbo want, é um verbo regular, né? Passado simples ele se dá acrescentando um sufixo ed. But, soon after, mas, entretanto, contudo. Logo após, soon after, logo após, a inflação crescente, né? Soar significa crescer a um ritmo muito elevado, né? Soaring inflation, que significa inflação estridente, crescente. Deixa eu pegar outros significados da palavra soar. Eu acho que fala soar mesmo a palavra. Uma palavra muito comum, tá, gente? Não é o verbo soar, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. É porque você pesquisando no Google, né? Ó, é usado aqui, ó, ao elevar rapidamente. To rise quickly. To increase quickly. Aumentar rapidamente. Prices were soaring. Agora deixa eu ver a pronúncia. Deixa eu só me certificar da pronúncia. Soar. 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 Soaring. É isso mesmo, tá bom? Inflação, né? Que cresce rapidamente, ou inflação crescente. Colocou os freios, né? Put the brakes, ou seja, interrompeu, né? Put the brakes significa colocar os freios, ou, num caso assim, interromper. Colocou os freios em muitos daqueles sonhos, né? On, put the brakes on. Observe que put on, nesse caso, quando eu falo colocar os freios em alguma coisa, né? Significa interromper, né? No caso, eu uso a preposição on, tá? Mas observe que em inglês, a preposição após verbos, ela depende muito do verbo, evidentemente. Depende muito do... se é um phrasal verb, né? Que a combinação verbo-preposição pode ter diversos significados em inglês. E uma preposição, ela pode mudar completamente o sentido de um verbo. Então, é muito importante você analisar o verbo frasal ou phrasal verb, ou o idiom, expressão idiomática em contexto, tá? Colocou os freios em muitos, no caso aqui, many, muitos daqueles sonhos. Those, pronome demonstrativo, né? Plural do pronome demonstrativo that, que é aquele, aquela, aquilo. So, what's left out there for people who are ready to pull up stakes, but have been priced out of their new location of choice? So, what's left? Ou seja, então, o que resta, né? What's left? O que sobra? O que resta? What's left? O que resta? O que resta lá fora, out there, para as pessoas que estão prontas, né? Ready é pronto, preparado, que estão preparadas para pull out stakes. Pull out stakes, eu tenho que ver o que é essa expressão, mas eu entendo que tem a ver, deixa eu ver, então o que está restante para as pessoas, tananã, o que sobra lá fora para as pessoas que estão prontas para, eu entendo que é emplacar, né, para iniciar o plano delas, né,
Mas deixa-me ver o que que é. Put up stakes. Pull up stakes. Partir. Go away or leave. Tá? É partir. Pull the stakes mean. Pull the stakes significa partir. Tá? Mudar mesmo. Então, é isso, ó. Move away. Leave one's home, né? Ou seja, deixar a casa de alguém, né? No caso, a sua casa, né? Leave my home. Deixar a minha casa. Emprego ou país. Então, assim, é sair, largar tudo, né? É o famoso largar tudo. We've lived here for years. Nós moramos aqui por anos, né? Aqui nós temos o... Ups, fechei aqui. Nós temos aqui o presente perfeito. Nós moramos aqui por anos, mas agora é hora de partir, né? É hora de sair. Então, vamos continuar aqui. Então, ó, o que resta lá fora, entre aspas, para as pessoas que estão prontas para partir, mas tem sido, have been priced out, ou seja, aqui nós temos a voz passiva, né, do presente perfeito, verbo have, verbo to be no particípio, have been priced out. O que significa to be priced out? É como se fosse assim, você tem um orçamento, certo? Você vai para um lugar, ou você quer ir para um lugar, mas o custo de vida lá é muito maior. Então, elas foram, entre aspas, descartadas, não cabe no orçamento. Então, quando eu falo assim, have been priced out, quer dizer que tá fora, né? Porque price tem a ver com preço. Price out, ou seja, está descartado, está de fora. Das suas, né? Que there aqui é um pronome adjetivo que está se referindo à palavra people. Das suas novas localidades de escolha. Então, eu escolhi um lugar para morar, mas o custo de vida lá está muito elevado, então, I have been priced out. Ou seja, é como se fosse tá fora de cogitação devido ao preço, né? Tá vendo que a gente sempre aprende expressão nova? Pull out stakes. Eu não conhecia essa expressão. Lógico que assim, quando você lê tudo em inglês, quem pensa em inglês quando lê um texto, quem tem fluência em inglês, algum tipo de fluência, não traduz palavras separadas. Aqui eu tô com uma preocupação em traduzir, porque é um vídeo direcionado a vocabulário em nível básico, né? Então, eu vou explorando palavra por palavra, vou traduzindo, vou vendo a relação das palavras e buscar a melhor forma de traduzir para vocês. Então, muitas vezes em inglês eu entendo o que significa, mas eu não sei exatamente qual a palavra. E pode ter casos também que eu não sei nada da palavra, né? Mas geralmente o contexto ajuda. Então, você não precisa saber todas as palavras para você estudar inglês de forma efetiva. Go banking rates spoke to real estate professionals and other cost of living experts in different locations across the country, from big cities to small towns and everything in between. Então, Go banking rates, né? Go banking rates, eu imagino que seja o site ou a empresa, né? Banking rates, Go banking rates. É como se fosse cotação, rate é cotação, avaliação, banking é banco e go é ir, né? Go banking rates, deve ser um site, né? Go banking rates conversou com, né? Ou falou, né? Spoke, no caso, não é conversar, né? Spoke é o passado do verbo speak, que é o verbo falar. Ó, você tem o verbo speak, spoke, spoken. Ó, speak é um verbo irregular. Passado spoke, particípio passado ou past participle, spoken. Então,
é falar, tá? Conversar é o verbo talk, tá? E você tem também o verbo say, que é o verbo dizer. Tanto no discurso direto e indireto, né? Quando você vai referenciar a fala de alguém, você usa geralmente essas 3 palavras. Fulano falou isso. Beltrano conversou com fulano sobre aquilo. Fulano disse isso. A gente usa geralmente essas 3 palavras, né? Mas tem outros, né? Describe, que é o verbo descrever. Mention, que é o verbo mencionar, né? Tem outros verbos também usados aqui nesse contexto. Então, ó, Go Banking Rates falou com, né? Spoke to, no caso aqui no sentido de conversar, né? Falou com profissionais real estate, quer dizer o quê? Corretores, né? Real estate professionals, corretores de imóveis, né? E outros, and other, e outros, especialistas em custo de vida. Cost of living experts. Tá vendo? Eu tô formando aqui um adjetivo, digamos assim, com o hífen. Cost of living. Eu acho que eu não precisava, se bem que assim. Do jeito que tá aqui, é melhor até que você colocar o hífen, porque você tá caracterizando isso como um bloco de adjetivo, né? Especialista em custo de vida em diferentes localidades, in different locations, ao longo do país ou pelo país, né? Across the country. Aqui, gente, não é um exemplo do país, Brasil, é exemplo dos Estados Unidos, tá? E a gente vai ver que o custo de vida lá é muito baixinho. From big cities, ou seja, desde grandes cidades. Olha, isso é muito comum em inglês também. Você falar from alguma coisa to outra coisa. From significa origem. De alguma coisa. Então, desde grandes cidades até pequenas vilas, pequenas cidades, né? City, de modo geral, você fala como cidade. Town, cidade também. Eu já vi gente se referir, eu já conversei com pessoas que se referiram a próprio São Francisco. Oh, I'm in town, estou na cidade. Mas é uma grande cidade, né? Uma das maiores dos Estados Unidos. Então, assim, eu realmente... Eu já vi gente se referir a city ou town. Mas, lógico, quando você fala big city, você não vai imaginar uma cidade pequena, né? Cidades grandes, né? To small towns, até pequenas cidades. E tudo no meio, né? Everything in between. O que é everything in between? Tudo que está no meio, né? Porque aqui eu estou citando as extremidades. Grandes cidades estão de um lado. Pequenas cidades, pequenas vilas está do outro lado. E tudo que esteja no meio, né? Ou seja, eu estou cobrindo todo o conjunto. Everything in between. Tudo, everything é tudo ou todas as coisas. Everything in between, tudo entre duas coisas, 2 conjuntos de análise. Então, big cities e small towns são 2 coisas, certo? 2 blocos. Entre esses 2 blocos, everything in between. Por que eu estou enfatizando isso? Que between é entre 2, among, entre vários, né? The following is a list of locations where inflation remains a step behind the cost of living. If you're looking for somewhere to live well on the cheap. Então, the following. Follow significa seguir, né? Following, seguinte. Quando eu falo assim, the following, é como se fosse a seguir, o que vem depois, o que vem abaixo. Porque aqui ele vai falar de uma série de cidades em que o custo de vida é baixo, considerado baixo lá nos Estados Unidos, tá? Então, a seguir está uma lista de localidades, né? Onde a inflação permanece, né? Remain, o verbo permanecer,
A step behind. Step é passo. A step behind significa um passo atrás. Então, a inflação, ela fica atrás. Ela fica um patamar inferior do custo de vida. Aqui, olha, qual que é a diferença desse the cost of living para esse cost of living com hífen? Aqui, cost of living é uma forma adjetivada que está acompanhando o substantivo experts. Aqui não. Aqui eu estou dizendo o custo de vida. Aqui não é adjetivo. A expressão completa, né? Atrás do custo de vida, se, condicional se, você estiver procurando, if you're looking for, aqui nós temos o presente contínuo, verbo to be, aqui está na forma contracta, né, que é o apóstrofo e o verbo to be, da forma contraída. Você pode falar you're ou you are looking, você está, no caso, look for é um verbo frasal, né? Um phrasal verb significa procurar. Se você estiver procurando algum lugar, somewhere significa em algum lugar. Somewhere. Where é onde? Some é algum, alguma. Então, somewhere, algum lugar. Algum lugar para viver, para morar, bem. Aqui nós temos uma expressão, né? Well on the cheap. Para viver bem, entre aspas, no barato. Barato no sentido de custar pouco. On the cheap. On the cheap significa você vai viver em um lugar que você vai gastar pouco, né? Well aqui é advérbio, significa bem, tá? Então aqui temos alguns exemplos. Nós não vamos explorar todos aqui, tá? Deixa eu ver se eu conheço alguma dessas cidades. Ó, Alabama já ouvi falar. Cedar Park já ouvi falar. Não conheço. Ó, mid-sized cities like Buffalo, New York. Ó, cidades de médio porte, né? Mid-size significa tamanho médio, tá? Mid-size. E aqui eu tô adjetivando, porque tá seguindo o noun cities, está seguindo o substantivo cities, né? Savannah, Geórgia, Chicago suburbs. Vamos escolher alguns exemplos aqui pra gente ver, tá? Ó, Dayton eu já ouvi falar também. É o verbo já ouvi falar, né? Como diz, é o verbo do verbo já ouvi falar, porque eu nunca vou para essas cidades, não tenho pretensão de ir. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, do Johnson City and Tennessee in general. Aqui ele tem um exemplo do Johnson City e o estado de Tennessee no geral. Tennessee é estado, né, gente? Até onde eu saiba. Até onde eu saiba é estado. Gente, eu não conheço o mapa dos Estados Unidos. É estado. Eu não conheço o mapa dos Estados Unidos no detalhe. Eu lembro que quando eu tô num voo, o que acontece? Quando eu tô no voo, eu costumo abrir aquele flight plan. Flight plan, que é o plano de voo, e que aparece o mapa lá e aparece onde que o voo tá. Aí eu fico curioso vendo. Ah, deixa eu me ver onde fica isso, onde fica aquilo. Gente, eu não entendo nada de mapa. Não, nem o mapa do Brasil eu sei de cor, imagina o mapa dos Estados Unidos, né? Eu tenho noção de localidade das coisas, assim, dos principais estados, mas, enfim. According to the most recent census, Tennessee has seen its population explode in recent years as people flock to the state for low costs and nice weather. De acordo com o mais recente censo, né? Censo, no caso, pesquisa, né? Censo, como se fosse IBGE da vida, né? Um censo recente, uma pesquisa recente. Aqui, 2 pontos importantes. According to, que é de acordo com, também muito comum em inglês. E aqui nós temos o superlativo, ó, the most, o
mais recente. The most e o adjetivo recent. O superlativo, eu já gravei tudo que eu tô falando de gramática aqui, gente. Você encontra no meu canal detalhadinho. Se você abrir a página principal do canal e colocar superlativo, você vai achar todos os vídeos superlativos. Ou se você digitar a palavra most, que eu também coloco por palavra-chave. Então, gente, qualquer tópico gramatical de inglês que você quiser estudar, você vai encontrar aqui. Faça esse desafio. Você vai encontrar porque eu peguei. Eu estou falando tópico essencial. E até tópicos avançados também. Se você não encontrar um vídeo sobre, coloque nos comentários que eu gravo para vocês. Tá bom? Mas todo o conteúdo de uma gramática essencial tá aqui. Então, por isso que tem mais de 700 vídeos. Tem muito conteúdo mesmo. E não é, eu tô gravando o vídeo de demonstração porque eu vendo o curso de inglês por fora. Não, aqui eu não tô vendendo nada. Aqui é conteúdo gratuito. Né? Quem gosta do conteúdo vai assistir. Quem não gosta, não precisa assistir, né? Mas quem gosta, quem quer aprender, vai encontrar aqui um curso completo de inglês. Não é propaganda, não é conteúdo comercial. Então, de acordo com o mais recente censo, a pesquisa, Tennessee tem visto, aqui nós temos o Present Perfect, que também está no canal, que é o presente perfeito. Você pesquisar presente perfeito. Vocês sabem que você abre a página principal do canal, você tem uma lupinha, certo? Para pesquisar conteúdo em qualquer canal. O YouTube tem esse recurso. Então, se você digitar presente perfeito ou present perfect, você vai encontrar. Ou até verbo have ou verbo has, você também vai encontrar. O presente perfeito é a combinação do verbo have mais o verbo no past participle, e seen é o verbo ver, né? Se, só, seen. É o particípio passado do verbo see. Eu uso o presente perfeito em diversas situações, né, gente? Presente perfeito, ele pode ter um significado remetendo ao presente no sentido de eu acabei de introduzir um assunto que eu acabei de anunciar. Em reportagem é bem comum isso. Eu uso o presente perfeito, né? E também uma ação, um evento, algo que aconteceu no passado e que ainda pode acontecer no futuro, também uso o presente perfeito. Então, Tennessee viu a sua população, has seen. Por que é has ao invés de have? Porque Tennessee é uma não pessoa, né? É um estado americano. Então é it. It has. Para he, she ou it, eu uso has. Para as demais pessoas, eu uso have. Tennessee viu a sua população, its population. Aqui nós temos um pronome adjetivo. Porque a população é de quem? População de Tennessee. Its population. Explodir nos anos recentes, em anos recentes, enquanto ou como, né? Como ou enquanto a população migrou para o estado, mudou-se para o estado. Flock aqui tem o sentido de migrar, né? Migração, migrou para o estado por, aqui no caso é o motivo, né? Por custos baixos, low costs, e nice weather, tempo bom, né? Ou seja, tempo agradável. Nice, agradável, bom. Tennessee, even with the sudden influx of people, it still has an excellent cost of living. Então aqui, quote, entre aspas, Tennessee, mesmo com o repentino influxo de pessoas, ou seja, fluxo de pessoas, né? Migração de pessoas, ainda tem um ou uma, né? No caso artigo indefinido, um excelente custo de vida.
Antes de sons consonantais, gente, eu uso an, tá? Importante lembrar. Disse Eric Wright. Por que eu falei quote? Gente, em inglês é muito comum quando você vai falar assim, entre aspas, a pessoa falou alguma coisa e você vai falar literalmente o que a pessoa está mencionando. Então, em reportagem, na TV, eu vejo direto. A pessoa fala quote. Quote é abre aspas e unquote, fecha aspas. Reportagens usam muito isso, né? Quote pode ser, significa citação, né? É uma citação de alguém. Geralmente, quote aqui no caso, citação literal. Você está abrindo aspas, abre aspas e fecha aspas. Quote, unquote, tá? E isso é o discurso, gente, direto. Porque eu estou pegando exatamente a fala da pessoa, né? Tennessee, mesmo com o repetindo o fluxo de pessoas, ainda tem um excelente custo de vida, disse Eric Wright, proprietário da, aqui, né, é o Real Estate Company, é uma empresa imobiliária, né, compradores de casa, New Horizon. Buyer é comprador, home é casa, New Horizon. Então, New Horizon Buyers é o nome da empresa, né? Aqui tem um link, tá vendo? As reportagens em inglês, geralmente, também em português, né? Elas vêm com hiperlinks, né? É bem comum você abrir uma reportagem e ele tem um hiperlink. Ou para uma outra matéria, né, que aprofunda o assunto, ou para um site, né? Aqui eu tô dizendo, ó, New Horizon Home Buyers. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, provavelmente, o site da New Horizon Buyers, tá vendo? Tem a foto das criaturas aqui. Tem... Tananã, aqui tá falando que nós compramos casas no Memphis, Tennessee, em qualquer condição. Nossa, que lindo. Então é isso, gente, ó. Tá vendo? As casinhas. Olha a condição da casa, gente. Exemplo aqui, ó. Ó, nós compramos casas no Memphis, independente da situação. Whatever the situation. Qualquer que seja, né? Você tem whatever, que é qualquer que seja a situação. Então é isso. E geralmente, né, quem tá desesperado para vender uma casa, tá com pressa, geralmente eles vão oferecer menos dinheiro, né? Eu imagino. Quem tá com pressa tá disposto a pagar mais, né? No caso de compra, e a vender por menos em caso de venda, né? Então vamos ver. Vamos ver o preço. The median house still costs only $231,600. Então, a mediana, a casa média, o que é median? É como se fosse a mediana, né? A média de preços, a mediana de preços, né? Eles não usam the average, eles não usam average, que é a média, a mediana. Mediana das casas ainda custa apenas $231.600. Em inglês, gente, eu já mencionei isso em vários vídeos meus. Separador de milhar é vírgula, tá? Então, assim, eu costumo dizer, onde é vírgula é ponto, onde é ponto é vírgula. O que isso significa? A gente coloca vírgula para dizer 2,6%, certo? Em inglês é 2,6%, né? 2,6%. E separador de milhar é vírgula. Então, apenas a mediana das casas apenas custa $231.600, que é o equivalente a mais de R$1 milhão. Baratinho, né? In addition, Tennessee had the largest growth of six-figure jobs, which indicates a large pool of disposable income,
which can help grow businesses that continue their income growth. Aqui tem muita coisa interessante, né? Primeiro, a gente não pode comparar custo de vida daqui com custo de vida de lá somente usando a cotação de dólar, né? Isso é uma coisa óbvia. Apesar, né, de que eu já ouvi falar, entre aspas, que o custo de vida comparativo, né, a paridade do poder de compra nos Estados Unidos é bem maior do que daqui, mas as casas lá são muito caras. Para eles, talvez não, mas é caro. E outra coisa é a questão do plano de saúde, né? Além disso, né, in addition, em adição, que seria o equivalente ao além disso, Tennessee teve, aqui temos o passado do verbo have, então o verbo have é um verbo irregular, had. Tennessee teve o maior crescimento, aqui ó, ao superlativo aqui de novo. Qual que é a diferença desse superlativo para o superlativo que a gente viu nesse parágrafo aqui? Cadê? Eu tenho certeza que eu vi superlativo aqui? Cadê o outro superlativo? Tá, deixa eu explicar esse aqui, depois eu acho. Tennessee had the largest growth. Aqui, o superlativo com adjetivos curtos. O que é um adjetivo curto? De 1 a 2 sílabas. Large, né? 2 sílabas. Então, ele é formado pelo acréscimo de um sufixo, est. Então, eu tenho o artigo the, que é o, a, os e as, artigo definido, e eu acrescento o sufixo. Então, o maior, ou a maior. Tem algum lugar aqui? Ah, the most. Aqui, ó. The most recent. The most recent. Porque você não vai usar the recentest. Não existe the recentest. Aqui eu não posso acrescentar um sufixo est aqui. Eu coloco the most. Então tem essas duas formas de superlativo. O the most e o the mais o adjetivo acrescido de est. Então teve um maior crescimento, né? Grow é o verbo crescer, certo? Growth significa crescimento. Crescimento de empregos. O que é six figure? Para entender isso, gente, é o seguinte. Salário nos Estados Unidos, quando você pergunta qual que é o salário, eles não falam igual você fala assim, essa oferta de emprego paga 10 mil reais por mês. Aqui no Brasil a gente fala assim, né? 5 mil reais por mês, mais benefícios, né? Um salário mínimo, mais benefícios. 10 mil reais, mais benefícios. Lá não, lá é o valor anual. Eles pegam o valor anual. Então, o que significa um six-figure jobs? Significa um emprego com 6 números, 6 algarismos, né? Que é o salário. Você pega assim, ó. Salário de 100 mil dólares por ano. Então, this is a six-figure job. Esse é um salário de 6 dígitos. Isso, exatamente, 6 dígitos. Salário de 6 dígitos. Six figure. A melhor palavra não é nem algarismo, nem número. É dígito. Um salário de 6 dígitos, né? Ele é muito comum, por exemplo, em grandes cidades. Muito comum mesmo, até. Lógico, é um salário bom, né? Um salário... Mas você não pode falar que você é rico com um salário desse. Não é rico lá com um salário desse. Seria uma middle class ou upper middle class. Seria uma classe média alta, né? Nessas cidades de grande custo de vida. Então, tá falando lá então nessa matéria que esses empregos de 6 dígitos, que é um emprego que paga 100 mil dólares ou mais por ano. Per year. Por ano, né?
Então, Tennessee teve um maior crescimento de empregos de 6 dígitos. Six figure. Aqui, ó. Eu já falei disso, né? Que é a, entre aspas, a adjetivação utilizando o hífen. Adjetivos e hífen. Eu já falei isso também nos meus vídeos de gramática. Que você pega um número e junta com uma palavra. Se eu tivesse um substantivo... Aqui, ó. Por que é six figure? Por que eu não coloquei figures? Porque adjetivo com hífen não tem palavra no plural, né? Não tem. Você não fala, por exemplo... Um garoto de 9 anos de idade, certo? Eu adjetivei esse termo e coloquei tudo num bloco com hífen. Então, um garoto de 9 anos de idade. Então, eu estou usando o hífen para juntar um numeral, um substantivo e um adjetivo, né? Na verdade, esse old aqui, ele nem tem tradução, né? Porque fala assim, I am 9 years old. Eu tenho 9 anos. Pronto. Aqui eu estou dizendo que é um garoto de 9 anos de idade, né? 9-year-old, um garoto de 9 anos. Então, year vem no singular. 9, no caso, é um numeral, né? 9. E old, que é originalmente um adjetivo, que tem o sentido de idade, né? 9 anos de idade, entre aspas, né? Então, todos os termos aqui, ó, eles não têm plural, eles não têm S. Essa palavra aqui, que teoricamente viria com S, né? Que é 9 years, 9 anos, mas aqui não tem, porque o 9-year-old está adjetivado, tá? Então, Tennessee tem o maior crescimento de empregos de 6 dígitos, que indica, esse which aqui é um pronome relativo, que está se referindo ao quê? O fato de Tennessee ter o maior crescimento de empregos 6 dígitos, isso indica um maior pool, significa conjunto, tá? Um maior conjunto de renda, income é renda, rendimento, renda para gastar, disposable, de colocar, né? Quando você fala disposable, é dispensável em inglês, né? Renda dispensável, ou seja, renda a gastar. Que pode ajudar, can aqui é o verbo poder, né? No sentido, pode ser no sentido de capacidade, habilidade, possibilidade. No caso aqui, é possibilidade. Também já gravei vídeo sobre o verbo can, que pode ajudar a crescer negócios, ou seja, a desenvolver negócios que continuam o crescimento de renda, né? Que contribuem ou que continuam o crescimento da renda. One location in the volunteer state stands out as an especially ripe bargain. Uma localidade no estado voluntário, talvez seja... O que é the volunteer state? Talvez seja um termo pelo qual o estado de Tennessee é conhecido, né? Uma localidade no estado... Volunteer, voluntário, tá? Se destaca. Stand out significa destacar. Como uma especialmente, especially, advérbio, tá? Você tem a palavra especially, é um advérbio, termina com ly. Barganha madura, ripe bargain, significa barganha. Quando eu falo assim, this is a bargain, ou seja, isso é uma pechincha, né? Preço bom. Preço bom. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Despite the rising inflation, Johnson City is one of the places where you will have to pay
approximately half the cost of living as compared to Houston. Olha só, interessante, ó. A despeito ou apesar de, né? Despite the rising inflation, ou seja, a despeito da inflação crescente. Aqui nós temos um adjetivo formado por uma palavra com ing, muito comum também, né? Porque rise é crescente, é algo que está crescendo. Rising, crescente. City Johnson é um dos lugares, is one of the places, onde você terá que pagar. Will é um verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Ou leva o verbo que vem depois para o futuro. Então, gente, cliquei aqui por engano. Have to pay é ter que pagar, certo? Will have to pay, terá que pagar. Aproximadamente, também um advérbio, termina com ly. Ly seria o equivalente ao sufixo mente, né? Approximately, aproximadamente. Nesses casos, tá, gente? Nem toda palavra termina com ly, é advérbio. Aproximadamente metade, half, metade do custo de vida comparado com Houston. Eu só conheço Houston pelo aeroporto de Houston, né? Nunca desci na cidade de Houston, né? Capital do Texas, né? Disse Eric Nilsson, um profissional, housing professional, seria um profissional corretor, né, de imóveis, e fundador de Rentola. Rentola é outro site, ó. Você clica aqui para abrir outro link. Nunca abri o site, tá, gente? Estou abrindo aqui agora. Ó, você pode pesquisar aqui, ó. Se você quiser morar em qualquer lugar. Ah, olha, tem lugares populares ao redor do mundo, né? Os mais... the most popular countries on Rentola. Os países mais populares em Rentola. Aí você tem aqui os países. Pode pesquisar lugares para alugar, né? Porque rent é alugar, certo? Mas Rentola aqui tem um sentido de... Rentola aqui, no caso, deve ser tanto para alugar quanto para comprar, né? Mas no caso aqui é rental homes. Aqui tem um foco realmente em alugar. Acho que Rio de Janeiro não vai ter aqui, né? Vou até pesquisar. Rio. Não tem. Não tem Rio de Janeiro aqui. E aqui, ó, no site... Deixa eu diminuir aqui. Cadê? Pior que não tá dando pra ver. Não tá aparecendo. Mas não tem problema não. Depois eu mostro pra vocês. Outro momento. Vai ter momentos oportunos. Aqui tem a palavra tenant e landlord. Né? Deixa eu aumentar o tamanho. Aqui, ó. Tenant é a pessoa que aluga, certo? A pessoa que quer alugar. Inquilino. E landlord é a pessoa que é dono do apartamento, que é arrumar inquilino, né? Ó, find tenant, encontrar alguém para alugar. Add listing, que é colocar o anúncio. Acrescentar listing, no caso, colocar um anúncio. How it works, como funciona, e login, que a pessoa vai fazer o login. E tenant, aqui, ó, tem opções também, ó. Search rentals, né, procurar locais para alugar. Criar um perfil, né, de inquilino. Criar um search agent, que deve ser até para monitorar, né. Tem site no Brasil que você coloca um radar, né. Olha, o perfil de apartamento que eu procuro. Aí você coloca e ele vai te informando por e-mail as coisas.
FAQ, que é Frequent Asked Questions, né? Perguntas mais frequentes. E login. Né? Interessante, né, gente? Even the doctor visits in the state are 60% less costly than other states. Então, aqui está dizendo que mesmo as visitas médicas, as visitas ao médico no estado de Tennessee são 60% menos custosas, less costly, menos custosas, que outros estados. Aqui nós temos o comparativo de inferioridade, né? Less costly, menos custosas. The cost of living score of the area is 65 out of 75 points. Então, a pontuação, score é pontuação, certo? A pontuação do custo de vida, the cost of living score, da área ou da região, é 65 de 75 pontos. Então, aqui está trazendo o argumento, né, que o custo de vida na Johnson City é 60%, é aproximadamente metade do custo de vida, comparando com Houston, em Johnson City, e aqui está evidenciando mais um argumento dizendo que até as visitas médicas são 60% menos custosas do que em outros estados. Não vou ler os outros exemplos, mas eu fiquei curioso de ver o curso. Eu vou deixar o link da matéria para vocês, tá? No Alabama, vamos ver aqui. Ah, uma coisa que é interessante, né? Aqui a gente fala metros quadrados. Lá eles usam square feet, pés quadrados. Então, é uma medida diferente, certo? Deixa eu colocar. Aí tem um conversor de metros quadrados para pés quadrados, né? Ó, 2.000 pés quadrados, que é o square feet, né? Porque feet é pés, é o plural irregular da palavra foot, que é pé. Então, square feet, pés quadrados. Quando você coloca aqui, ó, um pé quadrado, 2.000 pés quadrados equivale a 185 metros quadrados. Qual que é a fórmula? Você pega o valor em pé quadrado, divide por 10,764. Né? É uma curiosidade, né? Ó, the average price of a home in Auburn is around $310,000. Então, o preço médio de uma casa em Auburn é cerca de $310 mil, que é $60 mil menos que o preço médio de casas no país inteiro. Olha só que interessante, né? Lá em cima, no exemplo que a gente viu, é mediana. Aqui, ele está falando de média. Você sabe? Se você não sabe, só joga no Google a diferença de mediana, média, que são conceitos diferentes. Temos aqui outras cidades. Ó, a mediana do preço, $200 mil. Em Cedar Park, aqui está falando que com uma renda de $80 mil, o custo de vida total médio é aproximadamente este, tá? E outras informações interessantes que eu sugiro a leitura, que eu imagino que seja interessante, eu não li o artigo todo. Mas olha o tanto de palavra interessante, gente, que a gente viu nesse artigo, né? Muita coisa interessante. É por isso que eu sugiro, gente, leiam artigos da internet, procurem referência de vocabulário. É muito interessante mesmo para aprender inglês. E é a melhor forma de aprender inglês, porque você liga vocabulário, liga gramática, né? E você vai vendo na prática como funciona. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. 1 hora de vídeo. Oh my God! Como diz a Janice, oh my God. A Janice do Friends. Espero que vocês tenham gostado. See you next video. Até a próxima. Bye, bye.